vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, e é apresentado do jeito do Jonas. Tem uma novidade hoje. Nós estamos lançando hoje o nosso site do programa, www.dojeitodojonas.com.br. A partir da próxima semana, nós estaremos aqui todos os dias apresentando um prêmio, alguma coisa para entregar aos nossos telespectadores, você que me acompanha, você que nos assiste. A partir da semana que vem, nós estaremos já utilizando este site, www.dojeitodojonas.com.br, para fazer aqui uma entrega de brindes para quem nos assiste e também para que você possa interagir conosco. Lá no site você pode deixar seu comentário, você pode falar sobre o programa, pode sugerir pautas, pode sugerir pessoas a serem entrevistadas, enfim. O site, eu tenho certeza, será um sucesso, porque vocês farão com que ele seja um sucesso. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui de nossa cidade, uma pessoa que eu sou fã, um jornalista que está aí há mais de 20 anos, praticamente 25 anos, trabalhando na Seara Guarujaense, sempre militando aqui pelos lados de Vicente de Carvalho, que ajudou a instituição, colaborou na instituição do Diário Oficial do município e que também apresenta programa aqui nesse canal de televisão, o meu amigo, a quem eu agradeço muito por ter vindo, Valdir Dias. Eu é que fico emocionado com as suas palavras. São merecidas. Dou um olá para todos os seus telespectadores e estava pensando, vou ajudar a alavancar um pouco a audiência do meu programa com essa extraordinária audiência do jeito do Jonas. Tudo que eu precisava aqui era de alguém para me ajudar a alavancar a audiência. Obrigado por ter vindo. A pergunta é a seguinte, como é que funcionou essa coisa de diário oficial? Não existia, passou a existir, você foi o primeiro a fazer, como é que funcionou isso? O Jonas, assim, bem, de forma bastante resumida, tentar explicar. Fica à vontade. Sabe que toda a prefeitura, todo órgão público, aliás, né, vamos ficar nas prefeituras, os 5 mil e tantos municípios, são obrigados a publicar periodicamente as suas leis. A lei ela só tem validade depois que ela é publicada. E não é só isso, né? Os atos de governo têm o princípio constitucional da publicidade. Exato. Todos os atos de governo têm que ser tornados públicos. Por isso que está lá no final de qualquer decreto, está escrito, né, publique-se e cumpra. Você quer tornar público, avisar o público aquela lei. Publicar todo mundo publica, cumprir que é o problema. Esse que é o problema. E a publicação disso, como ela é obrigatória, sempre foi uma espécie de, e eu falo isso com todo conhecimento de causa, como jornalista que sou, que passa por estar dentro dos veículos de comunicação, uma espécie de moeda de troca com os veículos de comunicação, e isso foi tornando vai se tornando, em alguns casos, uma relação até perigosa, porque a prefeitura é obrigada a publicar, é obrigada a gastar aquele dinheiro com aquela publicação, porque não é de graça, lembre-se bem, né, a publicação. E aqui, voltando já para o município de Guarujá, nós éramos obrigados a publicar, e para ter validade, a publicação tinha que ser no jornal de circulação regional, e os valores são cada vez mais altos. Por exemplo, às vezes você tem uma lei, o episódio que motivou o então prefeito Maurício Mariano, a quem cabe todos os méritos pela coragem de implantação do processo. Você lembra o ano? Foi em 1998 para 99, 98 para 99, o município precisava publicar aquele mapa de valores. Estamos falando em 15 anos. Aquela planta genérica. Sei. No final do ano. Eu tinha lá comigo, trabalhando como fotógrafo, um rapaz que na verdade era diagramador, que era o Hildeberto Pani, gaúcho, que é um rapaz que faleceu, que trabalhou comigo talvez desde o início da minha carreira. E ele era diagramador, na verdade, ele era aquela pessoa que no jornal, só para explicar para o telespectador, é aquela pessoa que define como é que é o visual do jornal. Onde vai ficar cada notícia. Uma profissão até antiga, que hoje em dia, inclusive, está até em desuso. E ele trabalhava lá comigo, peguei aquele mapa de valores, veio para publicação, e a preocupação do diretor financeiro, na época era o Guto, o Edson Prieto, é que aquilo era um calhamaço, Jonas, desse tamanho, grosso. E aquilo, quanto custaria aquilo? Aí eu mandei para o veículo de comunicação, que no caso era o jornal A Tribuna, para ver o valor da publicação, fazer o orçamento da publicação. Não vou lembrar aqui em valores nominais exatos, assim, mas vamos dar um exemplo que fosse R$100 mil.
Aí se gastava 200 com publicações. 100 mil, não, vamos dizer que para publicar aquilo no jornal, Tá. na tribuna, custaria 100 mil reais. Ok, Tá. entendi. Nós pegamos, como esse rapaz era diagramador, o gaúcho, então nós pegamos aquela lei em disquete e montamos ali uma espécie de um tabloide, como é o Diário Oficial. Um tabloide assim para ver quantas páginas dava. E fiz o orçamento para ver quanto custava Para publicar imprimir aquilo. a mesma quantidade. Tá acertado? Tá. Daqueles 100 mil virou 1.000. 10 mil. 10 mil. 10 mil reais. 10%. 10 mil reais com todo aquele aparato, aquela logística de 10%. distribuição, 10%. E aí foi passado para o então prefeito, passei para o governo. Nós não podíamos fazer aquilo naquele momento, porque não havia o Diário Oficial. E aí ele falou, eu não posso fazer isso agora, mas vamos estudar tudo isso. Até porque teria que fazer toda a abertura. Toda a abertura de lei. Isso. Havia um Registrar. projeto, há que se registrar todas as pessoas envolvidas. Havia um projeto de lei tramitando do vereador José Nilton de Oliveira, o vereador Doidão, tramitando já na Câmara, criando Abraço, Doidão, precisa vir aqui, hein? criando a imprensa municipal. O projeto de lei dele criava a imprensa municipal, que já era número um para a criação, e foi aproveitado esse projeto, em que pese havia desavenças políticas entre o prefeito e o então vereador Doidão, mas foi aproveitado aquele projeto que já tramitava na Câmara, houve um acordo, e aí no dia 18 de dezembro de 2001, que foi o primeiro ano daquele segundo, mas na verdade era o terceiro mandato do prefeito Maurício Mariano. 18 de dezembro de 2001, depois de uns testes e umas coisas, porque para implantar isso na prefeitura também não foi muito fácil. É, né? Porque burocracia, era né? Uma burocracia, fazer o fluxo mudar, né? Mudar para o setor. E aí foi criado, dia 18 de dezembro de 2001. Criou algum tipo de atrito com os órgãos que recebiam essas verbas para publicar as notícias? O simples anúncio da criação do Diário Oficial, na época já publicou, já provocou alguma Uma polêmica. reação? Não abertamente, né? Que ninguém vai dizer, vocês estão tirando dinheiro do nosso... Aqui não vai uma crítica só ao jornal Tribuna, mas qualquer conglomerado de comunicação se veria ali preocupado, né? Então, e por coincidência, logo no primeiro ano da edição do jornal, uma outra gráfica que não a Tribuna ganhou a concorrência. Foi feita licitação, ganhou a concorrência. Agora, o lançamento, como é que foi esse lançamento? Como é que foi? Falou assim, está aqui o nosso Diário Oficial, o Guarujá tem um Diário Oficial. Como é que foi isso? Não houve sim um momento assim, não, Jonas. Não houve. Todo mundo sabe, talvez eu não tenha tido até essa vaidade para que houvesse essa pompa necessária. Foram feitas algumas coisas depois, inclusive, mais importante até do que qualquer comemoração, assim, qualquer aplauso, foi eu inscrevi o jornal tanto pela economia quanto pela publicidade dos seus atos, porque o jornal começou a ser distribuído como um jornal, apesar de ser uma repartição pública, que o Diário Oficial, é uma crítica que a gente pode fazer depois, o jornal, na verdade, é uma repartição pública, ele não é um jornal. Esse é o maior defeito, eu acho que às vezes se desvirtua. Explica isso melhor. Ele não é um jornal do poder público, ele não é um jornal da prefeitura. Ele não é um órgão, não é um braço da prefeitura, não é um órgão a serviço da prefeitura, não é. Ele é uma repartição pública, ele é um órgão oficial de divulgação oficial dos atos do Executivo e do Legislativo. Eu sinto muita falta, inclusive, disso nos diários oficiais de hoje, nas edições de hoje do Diário Oficial, de um noticiário para o Legislativo, que isso está incluído na lei que criou o jornal. O espaço determinado para a Câmara que Esse espaço não está sendo utilizado. Nunca foi utilizado ao longo dos últimos anos aí, Luiz. E havia também um caminho, e que ainda não foi concluído, mas talvez ainda esteja lá nos planos de quem ainda comanda lá o processo, de que ele fosse também um órgão de divulgação de atos do Judiciário. Eu acho que seria aquele interessante, tipo de leilão, claro, edital de casamento, sabe aquelas coisas assim? Proclamas poderiam sair de Diário Oficial. E então é isso que eu quis dizer, ele é uma repartição pública, um órgão de divulgação de atos judiciais. Aí, sobrou espaço, você preenche lá com uma notícia. Mas existe algum lugar, tirando talvez capitais, mas existe alguma cidade onde o Diário Oficial não seja utilizado como uma arma de governo? Arma, eu digo no bom sentido, não estou dizendo no sentido pejorativo. Mas é um braço, acaba servindo ao governo. É aí que eu vou entrar então com um pouco, se você me permitir, claro, com um pingo de vaidade e de orgulho, porque é isso que eu estava, logo na criação do jornal, pela economia e pela transparência e pela
Celeridade do processo. Celeridade do processo e tal, e a neutralidade das informações, a palavra que eu estava tentando achar era neutralidade. Nós escrevemos o jornal, o projeto, né, o programa, num concurso que há anualmente, promovido pela Fundação Ford, é uma fundação internacional de fomento a ações no terceiro mundo, né? A Fundação Getúlio Vargas, com patrocínio do BNDES, que premia práticas bem-sucedidas de gestão pública e cidadania. E está lá na edição do ano de 2003, no livro que foi... O Diário Oficial do Guarujá. Diário Oficial do município de Guarujá, como uma prática bem-sucedida de gestão pública e de cidadania. Em 2003. 2003. Interessante, é uma coisa para ser realmente... É uma condecoração, né? É legal, é uma coisa que você fica... Você tá, se eu tiver uma loja de carro, sei lá, qualquer comércio, fala assim, eu quero anunciar no Diário Oficial, eu posso? Não, comercialmente não. Você não posso? Não. Não posso comprar um espaço para fazer um anúncio? Não, no Diário Oficial não. O Diário Oficial, a imprensa oficial não permite esse tipo de coisa. A lei que criou... Ela então é realmente um braço de governo? Um braço oficial, mas é um... Só, na sua opinião, deveria ser mais abrangente, incluindo o judiciário e legislativo junto com os atos de governo. Junto com os atos de governo. No caso legislativo são publicadas lá as sessões, as coisas, mas a Câmara... É verdade, tem um espaço. No momento, o jornal coloca espaço legislativo e começa. Mas deveria haver talvez mais noticiário, assim, noticiário institucional. Informações assim, por exemplo, que horas que as sessões acontecem, as comissões permanentes, como é que elas funcionam, tipo alguma coisa que ensinasse as pessoas, principalmente... Agora eu vou usar a expressão do Mauricinho Mariano que eu adorava. Você quer fazer do seu jeito? Se candidata que você faz do seu jeito. É verdade. Valdir, como ser jornalista no Guarujá? Você está aqui há muitos anos já como jornalista. Eu vim para cá em 90. É muita pressão, é fácil ser jornalista no Guarujá, você recebe insurreições, como é que funciona isso? Tem que pisar, muitas vezes você tem que pisar em ovos, né, Jonas? Pisar em ovos e às vezes sem quebrar, né? Você tem que quebrar os ovos, né? Mas Guarujá, sabe o que é interessante? Que eu sempre, desde o primeiro dia acho que talvez as primeiras matérias, as primeiras reportagens, havia, pelo menos quando eu vim para cá, eu vim como editor do jornal Diário da Cidade, então vim transferido. Você veio de onde? Eu vim quando eu cheguei, eu morava em Registro. Você nasceu aonde? Eu nasci em Santos. Você é santista? Sou santista. Você está na região. Sou santista faz parte da região também. E cidadão guarujaense, com muito orgulho. Você ganhou o título de cidadão, aliás, merecido, porque você fez o Diário Oficial da cidade. Autoria do vereador Gilberto Benz Agora recente? Na legislatura anterior, aprovado por unanimidade pelos vereadores, e aqui, que é uma segunda certidão de nascimento, né? Mas só voltando na tua questão, às vezes tem que pisar em ovo, mas sabe o que é legal do Guarujá? Que para o jornalismo isso é legal, e quem gosta e a molecada que gosta de jornalismo, que vê, o Guarujá é uma cidade de contrastes, né? Aqui estão os mais exemplares contrastes sociais da humanidade. Né? Tem o rico, extremamente rico, e tem o pobre, extremamente pobre. Então, esse contraste, a busca desse... E no meio tem o médio, extremamente médio. A busca desse equilíbrio de você buscar um noticiário que consiga abranger tanto essa camada que está abaixo da pirâmide, quanto essa camada que está acima, é um desafio interessante para qualquer jornalista, porque são linguagens, aparentemente são linguagens diferentes, né? Mas há policiamento nisso? Policiamento, sempre você fica meio... Com medo de fazer um desagrado? Guarujá, nos últimos tempos também, houve muito registro de violência, esse tipo de coisa, assim, tal. Mas foram casos pontuais, né? Mas não é uma coisa assim, para falar a verdade, assim... As pessoas diziam assim, a política no Guarujá é violenta. A política é violenta em qualquer lugar. Aqui, eu entendo que nós tivemos casos pontuais. E qualquer jornalista, um monte de jornalista que eu conheço de fora daqui, que fala assim, Guarujá deu problema na eleição. Mas Guarujá... agora já problema na eleição, agora já tem problema até na eleição do síndico, né, tal. Então, esse tipo de coisa, assim, tal. Mas cerceamento, assim, graças a Deus, assim, nunca toca com habilidade. Vamos fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos nesse papo gostoso aqui com o Valdir Dias, o jornalista do Guarujá. MRA Imóveis e Seguros. Vende, aluga e administra. Financiamento de imóveis e automóveis. Consultoria de seguros em geral. Corretores de imóveis e seguros credenciados.
Venha conhecer a MRA Imóveis e Seguros. Rua Antenor Pimentel, 942, Morrinhos 2. Telefone 3386-5155 ou 7821-9295. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, batendo um papo gostoso hoje aqui com o jornalista Valdir Dias. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br e você assistir esse programa no Facebook /Do Jeito do Jonas. E agora também você vai poder assistir os nossos programas no site www.dojeitodojonas.com.br. Quero mandar um grande abraço para o Manuel, lá da MRA Imóveis. Quero mandar um grande abraço para o seu Erasmo lá do Morrinhos. Quero mandar um abraço lá para o Iê, o Israel, para a Solange, todo o pessoal ali da Associação dos Moradores do Morrinhos. Quero mandar um grande abraço, um beijo no coração para a professora universitária e escritora Raquel Rocha, que hoje completa mais um ano de vida. Dia de Reis é o dia da rainha fazer aniversário. Essa é a minha homenagem para Raquel Rocha. Valdir Dias. Esse Jonas, você precisa aprender muito com esse Imagina, você tem que aprender. Você é o mestre, cara. Me diga uma coisa. Você tem computador? Tenho, sim. Tenho. Gosta? Sou obrigado. Obrigado, né? ajuda bem. Isso. Se fosse na máquina de escrever, era mais difícil. Era mais difícil porque não tem como apagar. A coisa mais legal do computador é aquela peça delete. Você conhece o deputado federal Aldo Rebelo? Conhece. Ele fez a lei 4502/94 e ele ficou 7 anos defendendo essa lei no Congresso, lutando com unhas e dentes para aprovar durante 7 anos, até que ele acabou sendo derrotado lá na Câmara dos Deputados e no Senado depois, e a lei acabou sendo extinta, não vingou. Mas ele queria fazer uma lei proibindo todos os órgãos públicos, estaduais, federais e municipais, de usarem computador. Ele, nessa lei, e eu fui lá pesquisar a lei 4.502/94, quem quiser pode entrar lá no site de busca, entra no KD, lá você vai encontrar. Ele coloca que toda a agricultura que fosse ligada à questão pública, à gestão pública, que fosse proibido de usar máquinas agrícolas, os portos que são ligados ao governo, os aeroportos que são ligados ao governo, que fossem proibidos de usar guindastes que fossem eletrônicos. Ele coloca nessa lei que a tecnologia tira empregos, que a tecnologia é um mal para a humanidade. E aí, meu amigo, a nossa gloriosa, todo o respeito, a nossa presidente da República, Dilma Rousseff, nomeia esse moço para ministro da tecnologia. Isso, explica para mim, ele é contra a tecnologia. Ele quer proibir o uso de computador, ele quer proibir o uso de máquinas agrícolas, ele quer proibir que os guindastes atuem nos portos, ele quer que o povo carregue aquele saco nas costas, que nem em 1908. Você imagina no Banco do Brasil, que é um órgão público, até hoje lá os datilógrafos controlando as contas, a Caixa Econômica Federal, você imaginou aquele monte de datilógrafo nos dias de hoje? Porque antigamente a Caixa Econômica Federal era muito menor que hoje. Já pensou na Petrobras, se não tiver nenhum equipamento de computação, de nada? Agora ele vai ser ministro da tecnologia. Explica para mim. Esse é uma defesa chama de corporativismo, né? Isso, né? E ele, pelo jeito, ganhou um prêmio por ser tão corporativista, que é uma prática deplorável, né? Só dar um exemplo, por exemplo, que eu estava falando de jornal, né? Sem computador, como é que você faria? Para publicar uma foto num jornal, ele demorava 2 dias para mandar para São Paulo. Você tinha que fazer a foto num negativo. No papel, mandar. Ela era colocada assim no chão, descia uma máquina chamada fotolito, fazia aquela face, ok? Aquilo ia ser gravado numa chapa, colocado numa máquina para rodar o jornal. Estou por dentro, não? Exatamente. Eu era dono do jornal. Eu digo que numa escala sem muita não muito científica, a tecnologia de 10 ou 12, ou de 10 empregos da produção do jornal, talvez a tecnologia tenha eliminado aí uns 6 ou 7. É uma verdade, uma realidade que as pessoas tiveram que se adaptar. As pessoas têm que se adaptar. E outros buscaram outros meios de comunicação. Então, a tecnologia, o avanço tecnológico e tal, acaba diminuindo a quantidade de emprego, mas são questões que precisam ser encaradas. O estranho é o seguinte, você tem no Brasil, vamos botar aí hoje 200 milhões de habitantes. Certo. 200 milhões de habitantes.
Você vai colocar como ministro da tecnologia exatamente aquele que é contra a tecnologia? Eu não consigo entender. Exato. Como é que você vai... Então, vamos acabar com a tecnologia no Brasil? O ministro vai lá e fala assim, ó, a partir de hoje nós vamos voltar, igual o Pol Pot fez lá em Quimel Vermelho. O Pol Pot, quando foi eleito lá presidente pelo Partido Comunista, ele mandou queimar todos os óculos do país, todos, porque ele dizia que as pessoas, ao lerem, e os óculos serviam para ler, primeiro ele dizia que quem tinha óculos era intelectual, era burguês, então o óculos não poderia usar. Aí queimou os óculos para que as pessoas não pudessem ler. E depois ele mandou destruir todo o maquinário do país, né? E o país quebrou, faliu. Ele acabou morrendo lá numa pilha de pneus, queimado pelo próprio povo. Isso é coisa recente, é coisa aqui de 30, 40, 50 anos. Vamos voltar à Idade da Pedra? Ou será que o ministro vai se reciclar? É difícil, porque ele gosta de mão de obra pessoal na enxada e não com a máquina. Eu não consigo entender uma nomeação dessa. Você que está me assistindo, né, não vou nem falar do petista, que ele gosta, ele concorda e tal, mas você que votou, né, no PT e sem ser petista, você acha justo que vá ser ministro da tecnologia, alguém que fez uma lei para proibir a tecnologia no Brasil e que ficou 7 anos no Congresso batalhando para aprovar uma lei que proibia a tecnologia no Brasil, ser ministro da tecnologia? Você concorda? Se você concorda, calei aqui. E se alguém do PCdoB, aí, do partido dele, quiser vir aqui defender, dizer não, tem que acabar com a tecnologia mesmo, está aberto o espaço aqui. Agora, você como jornalista, como é que a gente faria para sobreviver? Eu acho que está bem claro aí, até para quem defendeu com unhas e dentes, seja A ou B, a candidatura A ou a candidatura B, que a formação do atual governo federal, ela retrata bem aquilo que a gente vê como a velha política, né? Que é o toma lá da cá. É o toma lá da cá, é aquela coisa de a composição conforme a conveniência partidária. Tem né? aquela questão do Jader Barbalho, né? Com todo respeito também, ele tem... Pesca, né? O filho, ele não pode, porque ele é ficha suja. Ele tem 5 ações de desvio de recursos públicos, ele tem 12 ações de formação de quadrilha, eu fui pesquisar, tá? 12 de formação de quadrilha, ele tem processo de lavagem de dinheiro. E não é por pescar lambari, não, que ele tem. Então, ele tem processos de lavagem de dinheiro, ele tem uma capivara né, capivara é linguagem policial, mas vamos usar aqui, de 20 metros. Aí ele quis ser candidato a governador, não pode por causa da ficha suja, porque é ficha suja, lançou um filho, né? Mas sabe por que começou esses processos todos contra o Jader Barbalho? Porque ele desviou 200 milhões do setor da pesca. Ele montou ele fez um projeto chamado Projeto Agroindustrial de Cereais Dona Carolina S.A. E esse projeto seria para a criação de peixes em cativeiro, rãs e crocodilos, né? Jacaré, sei lá. Ele não montou, ele pegou 200 milhões do banco do governo, dinheiro público, 200 milhões, perdão, foi da Sudã na época, 200 milhões, não fez nada, comprou terra no Acre para tudo quanto é lado, no Pará para tudo quanto é lado, comprou avião particular, comprou fazenda no Uruguai, está tudo no processo lá, quem quiser pode consultar. E aí, foi preso, chegou algemado em Brasília, né? Ele botou um paletó em cima da algema e tal. Então ele desviou, né? Toma cuidado, ele desviou 200 milhões do setor de pesca. Agora ele ganha o Ministério da Pesca. Gente, eu tô maluco? Aí a presidente da República, com todo respeito ao cargo de presidente, dá para ele, dá para a família dele, o Ministério da Pesca, de onde ele é acusado de ter desviado 200 milhões. Me ajuda, Valdir. Esse loteamento de cargos acaba produzindo esse tipo de coisa, né? Mas não dá para olhar a ficha e falar assim, esse não. Chega para o partido dele, né? Que tem muita gente séria, mas muita gente séria. Chega para o partido e diz assim, ó, me indica outro. Esse não. Não, mas tem que ser esse. Gente, desculpa. A presidente Dilma chegou a lançar agora, nesse finalzinho de mês, de finalzinho de ano, tentou lançar, né, uma ideia de que o Ministério Público a informasse se algum daqueles políticos que ela estava interessada em nomear fazia parte do esquema da Lava Jato, da Petrobras. O que foi totalmente rechaçado pela Justiça, né? Claro, se tem segredo de justiça, você não pode divulgar. Segredo de justiça e outra, né? Não dá para ser assim, né, a coisa. Você tem que
Às vezes você pode fazer uma pesquisa no Google, coloca o nome da pessoa no Google e você vê o que já... Já está lá, né? Por exemplo, se ele vai no Google, você vai achar que o Jader Barbalho tem 600 processos. Vai em imagem, você vai ver essa imagem. Aí fala, mas de onde que ele desviou o dinheiro? Da pesca. Ah, da pesca? Então dá para ele o Ministério da Pesca. Ô, gente... E muitas vezes, né, não é querer condenar a pessoa. Não, claro. Mas se está suspeito de ter desviado... Ele só não está preso porque ele está com os processos dele correndo no Supremo Tribunal Federal. Porque tem mandato. Aí ele ficou sem mandato, voltou para a instância, aí ele ganhou a eleição para o senador, voltou, quer dizer, eles vão fazendo essa chicana e vai rolando, mas um dia a casa cai, né? Sabe, Valdir, uma coisa que me preocupa muito, eu quero falar com você que está me assistindo em casa, me preocupa muito, eu peguei mais de 30 fotos da posse da Dilma Rousseff, do dia 1º, peguei mais de 30 fotos. Peguei uma lupa, eu tenho em casa uma lupa grande, que é velho, eu tenho dificuldade de enxergar, e com a lupa procurando. Okay? Eu achei, na posse dela, eu achei bandeira do PT, achei bandeira do MST, do MTST, achei bandeira de Cuba, achei bandeira da Nicarágua, achei bandeira da Venezuela, não é uma não, várias. Nenhuma bandeira do Brasil, nenhuma. Na posse da Dilma Rousseff, ó, Jonas Grebe, RG, SIC, está disponível na internet, tem OAB, respondo pelo que eu falo. Na posse da presidente Dilma Rousseff, no dia 1 de 1 de 2015, não havia nenhuma bandeira do Brasil. Tinha da Nicarágua, tinha da Venezuela, tinha de Cuba, tinha do MST, de sindicatos, do PT. Nenhuma bandeira do Brasil na posse. E aí hoje sai nos jornais que teve ontem mais uma desvalorização da Petrobras. Exato. E nos 4 anos de governo da nossa presidente, com todo o respeito, presidente da República Dilma Rousseff, a Petrobras já desvalorizou 80%. Exato. E aí não tem bandeira do Brasil. A nossa principal empresa é desvalorizada em 80%. Você pega Paulo Roberto da Costa, foi nomeado por ela, está preso. Você pega Nestor Severó, foi nomeado por ela, está aí enrolado. Você pega Gabriele, foi nomeado por ela, está aí enrolado. A Graça Foster, que ainda está, né, navegando aí, mas já sabe que tem acusações tremendas. Tudo nomeado por ela. Nenhuma bandeira do Brasil na posse. 80% de desvalorização da Petrobras, que é a nossa principal empresa no Brasil. A pergunta que eu faço é a seguinte, esse pessoal está a serviço de quem? Do Brasil? E ainda assim, aparentemente, criou toda essa formação do Ministério, acabou criando uma polêmica danada com o PMDB e com o PT, que são os dois partidos mais insatisfeitos. Você coloca um ministro do esporte, que foi preso, uma mala com 976 mil reais no aeroporto de Brasília. Ah, mas o dinheiro era não sei o quê e tal, tudo bem, mas carregar 976... 20 caixas de sapato, né? Sair do Congresso Nacional carregando 976 mil reais em dinheiro, você pode até falar que era da igreja e tal, mas é suspeito, eu já... Não tem outro? Põe outro. Né? Mas é ele, tá bom. Aí ele vai assumir e fala assim, eu não entendo nada de esporte, mas eu entendo de gente. Legal, entra num Boeing 737, da Varig, né? Não existe mais. E aí fala assim, olha, pessoal, fiquem calmos, aí eu vou pilotar um avião, eu não entendo nada de pilotar avião, mas eu entendo de gente. Você vai nesse avião, não? Um ministro indicado pelo Sérgio Crivella, adversário de todo o PMDB do Rio de Janeiro, que vai sediar a Olimpíada daqui a um ano. Isso, quer dizer, o cara é contra o Rio e vai sediar a Olimpíada no Rio. É uma festa, né? Contra, mas politicamente. Esse pessoal, uma pergunta que eu faço, você é jornalista há tanto tempo, esse pessoal está a serviço do Brasil? Por que eles não gostam da bandeira do Brasil? Por que não aparece uma bandeira do Brasil na posse da Presidente da República do Brasil? E por que tem bandeira de Cuba, da Venezuela e da Nicarágua? Eu vi essas 3, devia ter mais países lá, essas 3 eu vi. Né? Tá aí as fotos estão aí expostas. Pega a Folha de São Paulo do dia 1º no site ou do dia 2 a publicada em papel, você vai ver as fotos lá e você vai ver que não tem nenhuma bandeira do Brasil. Eu sou patriota, eu sou brasileiro. Eu não tenho vergonha de andar com a bandeira do Brasil. Eu não tenho vergonha de expor a bandeira do Brasil, porque eu sou brasileiro, eu sou patriota. Eu morro pela minha pátria. Sou brasileiro. Não gosto quando desviam o dinheiro da Petrobras e reduzem a Petrobras de 100 para 20. Desvalorizam 80%. Eu fico bravo com isso, eu estou bravo com isso. Eu estou bravo com isso. E toda essa desvalorização da Petrobras, o pior de tudo é complicar todos aqueles planos que se haviam há 10 anos atrás, com relação ao pré-sal, né? A gente pensava que ia ser a porta de entrada do Brasil. Você sabe que quando a gente reunia no bar do Seu Nelson, e você estava lá sempre, estava lá o Cisne Aranha, estavam lá, esse pessoal todo aí que tá, né, estavam lá,
toda sexta-feira a gente ia lá bater papo e tal. Certo. E aí todo dia tinha uma manchete, né? O Lula na frente, assim, dizendo mais um poço. Eu brincava não, eu falava sério naquela mesa, eu falava, é mentira. Nunca vão tirar esse petróleo. Eu falava naquela época, o pessoal, você tá louco e tal. E eu dizia, isso é mentira, esse poço não existe. No fim, aqueles 80 postos viraram 2 ou 3, que agora não é inviável, porque é muito fundo, é muito caro, ninguém quer tirar. Aí tem um ou outro aí produzindo lá. Aqueles que o Maluf fazia, agora vai começar a produzir. É. E a produção de petróleo cada vez maior no mundo inteiro, fazendo o preço cair. Né? Fazendo o preço cair, e aqui você não produz e a empresa derreteu. E agora, com a queda do preço do petróleo lá fora, desaparece de uma vez. Talvez A serviço de quem? Só isso que eu queria saber. Meu amigo, você tem 30 segundos para falar tchau. Talvez fosse mais interessante o país tivesse dado mais ênfase para aquela produção de energia alternativa, né? O Jonas. Se tivesse privatizado, como o Fernando Henrique queria privatizar, como é que esse povo ia desviar tanto dinheiro da Petrobras? Era muito melhor, né? Pelo menos nós teríamos o patrimônio e eles estariam pagando impostos. Ah, porque queria fazer a Petrobras. Tá bom, agora fizeram a PT. Tá ótimo. Ô Jonas, eu só vou aproveitar os 10 segundos que sobraram só para despedir do jeito do Jonas. Parabéns pelo seu programa, parabéns pelas iniciativas que você adota e conte comigo sempre para qualquer empreitada que você tiver na sua vida. Amém. Muito gostoso, muito legal, muito obrigado, Valdir Dias. Foi uma honra recebê-lo aqui no meu programa. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.